Há um tempo atrás, um mês, 2 meses atrás, eu fiz um vídeo e eu dei o seguinte título, assim, convivendo com a ignorância alheia ou não. E aí, alguém, só que assim, era um desabafo porque alguém tinha feito um comentário aqui no YouTube e eu fiquei boquiaberto com a qualidade, com a baixa qualidade do comentário, né, com a ignorância não da pessoa, mas o comentário em si era ignorante, né? E a pessoa, não sei, eu não conheço, enfim. Mas, e eu fui cobrado agora, essa semana, um outro usuário aqui do YouTube, ele veio aqui e me colocou essa questão de, olha, o seu título, ele me trouxe até o canal, mas você não falou, você falou da sua experiência pessoal, mas não falou nada de como, de fato, conviver com a ignorância alheia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar eu vou colocar agora um videozinho curto, ele é curto, que fala assim, justamente por que você nunca deve discutir com um idiota. Então, vamos ao vídeo, é coisa de 1 minuto, menos de 1 minuto, e eu já volto. Então, acho que vocês viram no vídeo aí, né? Primeira coisa que para você conviver com a ignorância alheia é primeiro aceitar que tem certas coisas que você não vai conseguir convencer aquela pessoa de que não é da maneira como ela acredita que é, né? Então, um dos problemas do relativismo, dessa visão relativista que nós temos predominando aqui no Brasil, né, por questões históricas, né, infelizmente, nós vemos o mundo de maneira muito relativista, né? A boa parte da população nem sabe disso, mas então a questão de não existe bom e mal, o bom é uma questão de ponto de vista, então o certo também é uma questão de ponto de vista, existe a minha verdade e a sua verdade. Tem muita gente, olha, é engraçado até, porque até isso, assim, eu moro na Brasilândia, é a periferia de São Paulo, então você sai conversando com gente assim que você nem imagina, né, aqui na favela aqui, e gente vai soltar pra você, não, existe essa minha verdade tem a sua verdade, né, parça, né, tem a minha verdade e a sua verdade, parça. Então, assim, então, com uma pessoa que não acredita que existe o certo e o errado e não existe a verdade, não adianta você argumentar e ponto final, porque ela vai dizer, tá bom, isso tá certo pra você. Aquela história, 2 mais 2 é igual a 4. Olha, 2 mais 2 é igual a 4 pra você. Pra mim é 5. Na minha realidade é 5. Se a pessoa acredita nisso, tem muito pouca coisa que você pode fazer. Não quer dizer que eu seja contra você debater com essa pessoa. Porque geralmente você debate não só para mudar a visão da pessoa, isso é um dos objetivos óbvios, mas para que ela veja o erro dela, mas para convencer as outras pessoas que estão próximas. Agora, se realmente está só você e ela, talvez você deva simplesmente pegar e ir embora, né? Então, eu sou da seguinte maneira, o que eu acho é o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer é não conviver com essas pessoas. Se você tem uma maneira de evitar a convivência, totalmente, completamente, evita. Sai de perto, vai embora, né? Não tem por que ficar debatendo, você não vai conseguir mudar, provavelmente, muito dificilmente você vai mudar a opinião dela mesmo. Agora, se a convivência é inevitável, primeiro você tem que estabelecer
hierarquia nas coisas, uma ordem das coisas. Primeiro, você tem que debater para que ela saiba que se ela falar besteira, você vai estar lá para falar, para contra-argumentar a besteira dela. Talvez isso leve leve a medir um pouco das besteiras que ela diz. Não funciona com todo mundo, infelizmente, né? Dito isso, tem algumas outras questões que são importantes nessa questão, que é o seguinte. Por questões que não vem ao caso, vou fazer um vídeo sobre QI ainda, mas sempre que há uma diferença entre dois patamares, né, no QI, cada patamar equivale a uns 4 pontos no QI. Sempre que duas pessoas com uma diferença muito grande, né, conversam, é inevitável que acabe acontecendo. Em determinado momento da conversa, a pessoa que é mais inteligente vai dizer uma coisa e a pessoa que é menos inteligente vai entender outra. Fatal, né? Então tem pesquisas muito bem fundamentadas sobre isso. Então, assim, se você está conversando com uma pessoa, e assim, a não ser que você seja um gênio da fala, que você seja uma pessoa que fala muito bem, e você consiga transformar esses pensamentos complexos em estruturas, adequar para a estrutura daquela pessoa. Então, essa é outra coisa. Não é todo mundo que consegue, né? Então, eu mesmo tenho dificuldade. Eu sou inteligente, mas não sou tão inteligente assim. Eu tenho dificuldade em falar, em conseguir achar a maneira correta de fazer com que aquela pessoa entenda da melhor maneira possível. Porque eu tive um professor na faculdade de letras ali, já era um senhor de idade, e ele era muito, ele sempre reclamava comigo que o professor Oswaldo, ele sempre reclamou comigo que as matérias que ele gostava de dar, que era a estilística, por exemplo, não existiam mais. Ele sempre gostava de falar, olha, eu ensinei diplomatas aqui no Brasil e tudo mais, e eu lembro de uma aula, logo no começo, que ele virou e falou assim, olha, eu discordo dos meus colegas aqui da faculdade, porque existe alguns debates na linguística, assim, então existe a linguística gerativa, né, enfim, que tem uma que parte mais pro lado social da coisa, né, então, que busca com bases na sociologia, né, então tem o Saussure, enfim, não vem ao caso aqui, mas a questão é que ele falava, eu discordo um pouco dos meus colegas, porque tudo bem, eu concordo até certo ponto, porque sim, é possível você se comunicar, falar com todo mundo usando 1000 palavras num dia. Sim, isso é possível, de fato. Agora, se você quer se aprofundar num assunto, você vai precisar de de alguns recursos a mais. Você vai precisar saber um pouquinho mais. Porque tem um mito, que eu acredito que seja um mito, de que é assim, quando você fala em público, a ideia é assim, você fala de uma maneira, quando você fala em público, você usa uma certa linguagem. Quando você fala, quando você está num ambiente profissional, você vai falar de um jeito. Quando você vai falar num bar, você vai falar de outro jeito. E a sua língua interna é aquela que você fala no bar. Aí é onde eu acho que tem um problema. Porque se você é uma pessoa acostumada e que no decorrer do dia tem diversos pensamentos complexos, não acho nada surpreendente que você pense dessa maneira, que essa seja a sua língua, aquela linguagem que você usa no escritório seja realmente a linguagem que é mais internalizada em você, e que você tem que se adaptar justamente na hora de falar com seus colegas de bar, né? É o que acontece, é o que vai acontecer nessa questão dos patamares diferentes. Eu vou terminar dando exemplo, que é o seguinte, duas pessoas que fazem isso relativamente bem, não, muito bem, né? São os dois presidentes norte-americanos. O ex-presidente, o que está saindo hoje, né? E o que vai entrar. Então, o Obama, ele fazia muito bem, mas ele usava construções muito longas.
Então, você percebe que na maneira dele de falar, ele fala algumas coisas destinadas para o público no geral e algumas outras coisas que são destinadas só para a patotinha dele. Só para aquelas pessoas que conseguem entender o que ele está dizendo. Né? Então é assim. Então ele pode dizer uma coisa que, inclusive, no meio do discurso, pessoas que a base política dele não concorda. Mas como elas não entendem o que ele está dizendo, elas vão concordar com aquela frase de efeito que ele disse. Né? O Donald Trump, ele já adaptou o discurso dele inteiro para se comunicar com pessoas muito simples. Então ele fala em frases curtas, ele abrevia muitos pensamentos. Às vezes parece que você fala assim, nossa, mas ele não tem nada de substancioso. Você fala assim, onde está a substância? Por que ele fala desse jeito? Né? E a verdade é que o Donald Trump é um gênio. Se você vai olhar o histórico acadêmico dele, o histórico... enfim, o QI dele é altíssimo, ele é um gênio, assim, o QI dele é muito alto. Mesma coisa acontece com algumas mulheres, por exemplo. Eu lembro de descobrir que a Paris Hilton tem um QI alto. Você olha para ela dando entrevista, você fala, mas é uma topeira que tá dando entrevista. Mas não, na verdade o que ela tá fazendo é adaptando o discurso dela para aquilo, ela tá criando uma imagem, um simulacro. Tem gente que acredita que o Lula, na verdade, se utiliza de um simulacro para se fingir do povo, né? Então eu lembro, inclusive, das organizações Tabajara, do Cacete Planeta, muito antigo, né? E tinha um personagem que ele falava super errado, e aí uma vez consegue uma filmagem exclusiva dele presidindo uma reunião, falando um português corretíssimo, né? E tudo mais. E assim que ele percebe que está sendo gravado, ele já volta pro jeito mais popular de falar, né? E vai e toma a câmera, dá um jeito de tomar a câmera, mas mesmo assim o repórter bravamente consegue trazer essas filmagens a público. Enfim, e por aí vai, né? Você vai descobrir que a Sharon Stone, por exemplo, que é altíssimo, você vai ver até alguns caras, por exemplo, que a gente não imagina, o fortão lá, o Arnold Schwarzenegger tem o QI acima da média, né? E fala de um jeito que parece meio estúpido. É isso. Então, conviver com a ignorância alheia faz parte de conviver com a ignorância alheia, o exercício de tentar falar de uma maneira que a pessoa, que todo mundo entenda, né? Se fazer entender. Isso é difícil. A última dica que eu posso dar, né, é respirar fundo, né? Aquele velho exercício de... né? E... sendo sincero, eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Então, quando eu fiz o outro vídeo que eu tinha dado esse nome, né, de convivendo com a ignorância alheia ou não, eu realmente eu fiz do ponto de vista de um desabafo, né? Então eu tô fazendo esse vídeo porque realmente eu acho que eu dei o nome errado para aquele vídeo, né? Então eu resolvi fazer esse daqui para poder dar o nome certo e dar o nome aos bois. Então, o que eu sei de conviver com a ignorância alheia é isso, é o fato de que você não vai agradar gregos e troianos. Se for possível, você andar com pessoas que não são ignorantes, que não se você puder, né, andar com pessoas, se você puder se afastar da ignorância alheia, eu recomendo, é a melhor coisa possível, né? É o que eu faço, inclusive com familiares, assim, até eu tenho certa gente que é melhor você manter distância porque faz mal pra você, né? Tem gente que extrai de você o pior que você tem de você, e é isso que você tem que evitar, que as pessoas consigam extrair de você o que você tem de pior, né? E é aquela história. E além disso, se isso não for possível, tenta oferecer o que você tem de melhor. Então oferece informação, oferece uma sabedoria, se possível. E quando tudo isso acabou, você respira fundo,
E sai de lá o mais rápido possível. Na internet é fácil, assim, o cara falou uma coisa ignorante pra você, você respira fundo, dá um soco no saco de pancada, que eu acho que todo mundo devia ter um saco de pancada em casa, né? Mas dá um soco lá no saco de pancada, depois você vai lá e responde se utilizando do mesmo meio que a pessoa usou, ou no caso, por exemplo, a pessoa fez um comentário que que eu achei que não é pertinente, eu vou lá e eu escrevo no meu site, é www.escritonasombras.com, ou eu respondo aqui no meu canal, ou se for uma coisa curta, eu simplesmente respondo o comentário da pessoa. E, bom, o que eu tinha para dizer era isso, e fiquem com Deus, até a próxima. Fui.